Salve os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde a todos, amados ouvintes da oração do meio-dia, desse dia 4 de fevereiro de 2019, essa segunda-feira maravilhosa, o segundo dia da semana. E eu creio que Deus, Ele já se faz presente na sua vida, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? Antes de iniciarmos a nossa oração, vamos fazer um breve pedido ao Senhor. Majestoso, eterno, poderoso Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, entramos na tua presença com segurança, Senhor, para que o Senhor venha nos dar entendimento e sabedoria, para que possamos ser sábios e cumprir os seus mandamentos. Porque se nós não entendermos a tua palavra, nós não conseguimos, Pai, cumprir os seus mandamentos. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Irmãos, com base no livro de Eclesiastes, capítulo de número 8, versículo de número 5, que diz assim: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Amém. Vamos até aqui. Essa palavra de sabedoria, a qual o Senhor nos deu hoje, é uma palavra forte, muito forte e poderosa na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, para que possamos nos conduzir com segurança na presença do Rei, na presença de Jesus Cristo, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O título dessa mensagem vai falar a obediência devida ao Rei. Esse Rei é o Deus Todo-Poderoso. Esse Rei é aquele que tem o poder sobre nós, a criação, sobre a nossa vida, a nossa família, sobre o nosso espírito, porque nós não sabemos o que há de suceder. Ninguém sabe, né? A ciência, a humanidade, eu ou você, nós não sabemos o que há de suceder amanhã. Ou melhor, nós não sabemos o que há de suceder após cada palavra dita. Nós não sabemos. A própria palavra de Deus vai dizer: e quem sabe a interpretação das coisas? Conforme diz o versículo 1. E quem sabe a interpretação? Nós não sabemos sequer interpretar alguma coisa, seja no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Nós não sabemos. E quando nós queremos tomar conhecimento, entendimento, geralmente o que se é feito? Um curso para questões mais complexas, não é isso? Quando você não sabe a interpretação de alguma palavra, você pega o Aurélio, vai no Google, no dicionário, você busca essa informação. Por quê? Porque nós não sabemos. E da mesma forma, o Espírito que está posto em nós, ele também não nos revelou o que há de suceder. A nossa alma não nos fala o que há de suceder com o nosso corpo. Por isso que a palavra de Deus, ela nos exorta o quê? A obediência dos mandamentos. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. Os mandamentos de quem? Do Senhor Deus, do Rei, de Jesus Cristo, do Evangelho, para que nós possamos conduzir a nossa vida com segurança, tranquilos, alegres, felizes. Quem guardar o quê? O mandamento. Mas como eu vou guardar o mandamento para que eu não venha experimentar nenhum mal,
se eu não sei, se eu não conheço esse mandamento? Porque o mandamento do Senhor, ele funciona como uma bula de remédio, por exemplo. Para você tomar uma medicação pelo qual você não tem uma orientação médica, né, que o médico não tenha te receitado, tomar 3 vezes ao dia durante uma semana. O que você faz quando você se automedica e que essa não é indicação para ninguém da automedicação? Você pega o que? Uma bula para você ver o que? Se você pode tomar aquela medicação. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem diabetes, pressão alta, tem medicação que vai falar: não tome essa medicação, é contraindicado para você tomar essa medicação. E aí você faz o quê? Claro, não toma. Por quê? Porque você adquiriu o quê? A sabedoria, o conhecimento a respeito daquilo que você ia praticar e fazer, que seria consumir aquele remédio. Os mandamentos do Senhor Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus nos instrui no caminho reto a qual nós temos que andar, e se nós procedermos de forma diferente na desobediência, o mal virá sobre nós. Porquanto o mal do homem é grande sobre ele, diz o versículo 5 na parte final. O mal sobre o homem é grande sobre ele. E se não fosse o Senhor para nos livrar, nós já teríamos sido engolidos vivos, diz a palavra. Porque o mal anda ao nosso derredor tentando nos tragar vivos. Então, e que mal é esse? Ah, pastor, eu estou super bem, graças a Deus, glória a Deus. Por quê? Você está super bem? Porque você tem guardado os mandamentos do Senhor. Deus tem te alertado, você tem entendido, você tem lido o manual, você tem adquirido a sabedoria, porque você é uma pessoa de oração, porque você tem orado, buscado, o Senhor tem te dado livramento. As aflições dos justos são muitas, mas de todas o Senhor os livra. Então, esse mal que está sobre ele, sobre o homem, como doenças, violências que têm aumentado, a maldade, as pragas, o desemprego, tristeza, depressão, angústia, desespero. Esse é o mal que está sobre o homem e que nós não vemos. Nós não vemos, nós caminhamos e nós nunca achamos que nada pode nos acontecer, mesmo praticando tudo errado. A medicina vai nos instruir o quê? Não fuma, porque o cigarro ele causa o quê? Muitas doenças, muitos males que nem convém falar. A bebida, a mesma coisa, não beba, por quê? Porque a consequência vem, a conta vem. E aí o que nós fazemos? Não fumamos, não bebemos e andamos num caminho reto. E nós andamos em obediência ao Rei, a palavra do Senhor. E aquele que guardar os mandamentos não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Ou seja, se você tem tomado conhecimento da palavra de Deus, tentado entender e compreender, você está se tornando o quê? Uma pessoa sábia, com sabedoria, com entendimento. E essa sabedoria, ela vem como? Através da porta da palavra de Deus, que está lá em Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 2. A porta da palavra, ela vem através do quê? Através da oração. Através dessa súplica, Deus vai te dando o quê? Entendimento na palavra. E essa porta da palavra, ela se abre na tua vida. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. O que seria esse discernimento? É a interpretação. Quem sabe a interpretação das coisas? Está perguntando. Eclesiastes 8:1 pergunta. E quem sabe a interpretação das coisas? Nós não sabemos, conforme eu já disse. Mas o sábio
ele discernirá, porque ele tem orado, ele tem sido obediente, ele tem cumprido a palavra, ele tem lido a Bíblia, que é a bula, e ele tem entendido, ele tem desviado do mal, ele tem meditado de dia e de noite, e ele é o quê? Sábio. E ele vai discernir o quê? O tempo e o modo. O que é tempo? Quando nós falamos de tempo, está falando do quê? De dia. Um dia tem 24 horas, como nós sabemos. Não é assim? O dia não é porque virou a noite, porque está tudo escuro, que ainda não seja dia. O dia, na contagem do tempo, é 24 horas. Encerra o dia meia-noite. Meia-noite e 1 já faz parte do quê? De outro dia. Então o sábio, ele discerne as coisas, a sabedoria. E ali vem dias, vem as horas. Uma hora tem quantos minutos? 60 segundos. Isso é o quê? Essa sabedoria. Os minutos, depois vem os segundos, aí vem semanas, vem meses, anos, milhões, bilhões de anos, milhares. Isso está falando do quê? De tempo. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Modo. O que é modo? É como se faz. Qual é o modo que eu preparo, por exemplo, um bolo? Tem um modo para fazer. O bolo, para ele ficar pronto, uma receita de um pão, nós sabemos, um alimento, ele tem tempo e ele tem um modo de preparo. E nós temos que seguir o quê? A receita, porque senão dá tudo errado. O mal vem, ou seja, no caso da receita, queima. Se você passar do tempo no forno, vai queimar. Ou seja, aconteceu o quê? O mal. Porque ninguém prepara um bolo, uma receita para queimar. Vou colocar isso aqui, vou fazer para queimar. Não. Então, diante de Deus, funciona dessa forma. Através do quê? Da interpretação das coisas, da obediência devida ao Rei Jesus, ao Senhor dos Senhores, ao cumprimento da palavra de Deus. Então nós estamos no tempo de guardar o mandamento. Para quê? Para que não venhamos a experimentar nenhum mal. Estamos no tempo de adquirir a sabedoria de Deus, para que nós venhamos discernir o tempo e o modo que as coisas vão acontecendo. O propósito de Deus sobre a humanidade, sobre as nossas vidas, porque tem propósito. Nossa vida é uma vida de propósito. Tudo que fazemos tem um propósito, tem um porquê. Amém? Então vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê a interpretação das coisas, para que nós venhamos a entender a Sua palavra e no tempo certo e determinado nós agirmos conforme a Sua orientação. Amém? Vamos a esta oração. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra maravilhosa a qual o Senhor nos concedeu nesse dia de hoje. Que nós venhamos, Senhor, andar em obediência ao Senhor. Assim, Pai, nós não sofreremos nenhum mal. O mal não terá poder sobre as nossas vidas, porque nós obtivemos através da oração, Senhor, a sabedoria, o entendimento. Ó Deus, nos livre, Senhor. Livre cada ouvinte desta oração do meio-dia. Essa pessoa que está orando comigo, que tem tentado buscar entendimento, sabedoria. E a porta, Senhor, da Tua palavra se abriu hoje para ela, eu creio. Essa pessoa que estava lendo a Tua palavra e não estava entendendo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, essa porta está aberta e ela entrou. E a partir de hoje, eles vão ler a Tua palavra, eles vão ler, Senhor, as Sagradas Escrituras, e o Senhor vai dar entendimento e sabedoria. Assim como eles estão lendo uma bula de remédio, eles vão ler a Tua palavra e vão entender o que o Senhor está pedindo, porque assim o Senhor disse, assim o Senhor quer. Para que o mal não recaia sobre nós, Pai. Porque a Tua palavra vai dizer que o Teu povo pereceu porque não tinha conhecimento. Ó Deus, eu suplico ao Senhor conhecimento para nós. Nos dê conhecimento. Não nos deixa, Senhor, na ignorância.
de não conhecer a Tua palavra. Não nos deixa, Senhor, não nos permita, ó Pai, nos ensina a verdade através do Teu Santo Espírito. Ó Deus, eu clamo pelos grupos de oração, por todos que têm pedido oração, Senhor, suplicado, se humilhado, seja por problemas, meu Deus, no casamento. Tantas pessoas estão suplicando porque não suportam mais a sua vida conjugal, chegaram ao fim do poço. Quantas pessoas estão enfermas nos hospitais, com doenças incuráveis. Senhor, envia anjos para socorrer, porque a Tua palavra diz que todo aquele que clamar o Senhor vai salvar. Salva, Pai, essas vidas. Senhor, repreende a tristeza, a impossibilidade, a angústia, o desespero. Mostra que o Senhor é Deus que age, o Senhor é Deus que está nos céus, na terra. O Senhor é onipotente, onipresente, o Senhor se faz presente em todos os lugares, Pai. Nós suplicamos ao Senhor em oração, crendo que o Senhor está nos ouvindo nesse momento e nos atendendo, meu Deus. Senhor, enxuga as lágrimas dos Teus filhos, do Teu povo. Nos ensina, Pai, a cada dia, Senhor, nos alimenta. Senhor, abençoa, Pai, o trabalho, o pão de cada dia dessa irmã e desse irmão. Senhor, prospera a vida deles conforme a Tua vontade. Envia, Senhor, clientes. Senhor, abre a porta do emprego para aqueles que estão desempregados. Entrega as bênçãos, Pai. Nós sabemos que só o Senhor pode abençoar. Entrega força para aqueles que estão caídos. Aqueles que estão, Senhor, sentindo fracos, entrega o Teu vigor, meu Deus, porque o Senhor é a nossa rocha. O nosso poder está no nome do Senhor. E o inimigo não terá poder contra nós, porque o Senhor é quem pode. Ó Senhor, nos ensina a esperar com paciência no tempo. Nos ensina, Pai, nos dá sabedoria. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, Pai, nesse dia de hoje, em o nome de Jesus. Amém.